Seu Kênia, como é que o senhor chegou na Igreja Universal? Eu cheguei, eu acho que a maioria chega, né, sempre derrotado, com a vida destruída. Depois de uma sociedade mal cedida, eu perdi uma loja e nisso eu vim cair em depressão, não queria vir adquirir muitas dívidas, perdi enfim, estava totalmente envergonhado, a ponto de nem sair de dentro de casa, sabe? Ficava só trancado. Como é que era, senhor? Depois de ter as coisas e perder, como é que o senhor se sentia? Nessa época que aconteceu isso com ele, eu não trabalhava ainda com ele. Aí aconteceu isso de perder tudo, ele não saía para nada, bispo. Eu tive que assumir. Eu tive que encarar, e ele não saía dentro de casa. Ele, para não ter que atender ninguém, ele saía da minha casa e ia para a casa da minha mãe, e ficava lá o dia inteiro. E minha mãe já da igreja, né? Aí, quando foi um dia, ela foi e nos convidou ele, que estava lá deitado, e eu tentando resolver, não tinha força para nada. Aí foi quando eu fui na igreja, cheguei lá, estava falando a respeito da Fogueira Santa de Israel. Não entendia nada, né? Não sabia o que era aquilo, não. Fiquei ouvindo ali, mas Deus tocou no coração e aquilo eu senti que era a minha única chance. Não tinha saída. Ali eu tinha que pegar a visão, né? Enxerguei ali como homem de Deus, falando para mim, Deus me chamando, que ali ele me resgatar. Foi quando eu resolvi pegar o envelope, até mesmo sem ter esclarecimento de nada, porque eu fui chegando, fui dando de cara com o altar, e a Fogueira Santa, e sem entender nada. O senhor não entendia nada, olha só, pessoal. Ele não entendia nada, mas ele creu. Então o senhor viu na Fogueira Santa, o senhor pegou o envelope para fazer o seu sacrifício. Qual foi o seu sacrifício? A única coisa que tinha me restado na época foi um carro. Era um carro de luxo, mas não tinha mais nada, só tinha isso. E eu coloquei... O pastor pediu o carro? Não. O pastor falou, o senhor tem que dar o seu carro? Nada. Era meu tudo. Aquilo ali, Deus me cobrou, aquilo ali. Você não... Deus falou com o senhor? Falou comigo, aquele dinheiro daquele carro não dava para pagar nada. As dívidas que eu tinha adquirido não dava para me resolver minha vida, não. Eu falei, é tudo ou tudo, né? Porque, na verdade, eu vendi esse carro e me entreguei, porque aquilo ali eu vi era a oportunidade de ficar na dependência de Deus. E eu queria ver se esse Deus que eu estava falando ali existia mesmo. Então, eu resolvi me lançar. Vendi esse carro e coloquei no altar. Veio dentro de mim uma força que eu não estava tendo. Eu estava em depressão, não saía de casa, mal fazia barba, não tomava nem banho direito, só ficava deitado. Aquilo eu saí dali com a vontade de querer vencer. Foi quando eu comecei a construir o meu galpão dentro da minha garagem, da minha casa. E nisso fui reformando, Deus veio me dando força, veio criando situações, e eu ia na frente, crendo que aquilo estava acontecendo, era da vontade dEle, e fui permanecendo. E nisso veio Fogueira Santa, veio clientela, né, Raquel? Veio chegando bastante cliente. Quer dizer, o que não estava dando certo, começou a dar certo. Começou a dar tudo certo. A gente começou a conquistar, começou a crescer a loja, mais clientes, cada vez mais. Só vitória, só conquistas. Mas um belo dia aí foi onde que eu errei. O senhor errou? Errei. Errei porque veio uma Fogueira Santa, eu já tinha adquirido muitos bens, tinha casa, construído uma casa muito bacana, já tinha meu galpão, carro, moto, tinha comprado uma chácara. E nessa Fogueira Santa aí foi quando Deus me pediu, porque pede mesmo, me pediu minha chácara. Meu coração estava liso. E eu eu participei somente, eu não me lancei não. Eu coloquei uma oferta, vou dizer assim, né? Não foi um sacrifício no altar. Então, a partir disso aí, minha vida foi totalmente começando a perder tudo de novo, tudo aquilo que eu tinha adquirido, né? Isso aí foi o ano passado, gente. Foi na Fogueira Santa de 2007, junho de 2007. Gente, Deus tocou nele, tocou em mim. E eu falei, e ele falou, não, pôs o empecilho e tal. Não colocamos a chácara. Quando foi dia 31 de julho, foi quando começou a nossa derrota. A gente foi para o fundo do poço. Ele foi preso no dia 31 de julho. Que isso? O senhor chegou a ficar preso? Fiquei quase 120 dias. Fiquei preso. Aí fui perdendo tudo. Perdi, irmão, foi uma humilhação demais. 30 dias incomunicável. Meus filhos passando por isso tudo aí, cara. Perdi o que eu tinha adquirido. Mas o senhor, na hora, o senhor chegou a pensar, foi porque eu não dei aquilo que Deus pediu? Mas lá dentro, onde é que eu fui parar, dentro da cadeia, foi quando Deus me mostrou que o meu erro foi ali.
Não atendeu a voz da fé. Não atendeu a voz da fé e foi parar onde parou. Passamos por humilhação, vergonha, ficamos fundo poço. Só de advogado foram 3. Tudo que eu não coloquei no altar naquela fogueira santa, eu gastei. O primeiro foi 2.000, o último foi 14 mil reais. Quer dizer, o que Deus pediu, o senhor não deu. Foi, fora que eu adquiri uma dívida que, para mim, naquela situação, na realidade que eu estava vivendo ali, era impossível de pagar. Aí o que aconteceu depois que o senhor caiu em si? Aí, quando eu fui cair em si, foi lá dentro, né, que eu em oração lá, clamando, chorando, e Deus me mostrou onde é que estava meu erro. Aí foi quando eu peguei firme com ele, continuei, saí. Primeira coisa que eu saí correndo, eu estava doido querendo sair depressa para me vender essa chácara e colocar, devolver para ele, colocar no altar. E foi o que aconteceu. Eu fui saindo, não quis conversa com ninguém, azar de cobrador, tudo, corri, vendi a chácara, coloquei o cheque no altar. Sabe? Devolvi para Deus, me arrependi, que Ele tinha me mostrado aquilo ali, chorei bastante e falei com Deus que isso não ia acontecer mais nunca, que eu ia errar de novo. E que Ele me mostrasse toda a fogueira santa, o que Ele queria que eu ia devolver. Aí foi quando, a partir disso, Deus abriu uma porta muito grande para mim. Hoje eu trabalho, eu presto serviço para uma multinacional. E o dinheiro que eu ganho, eu nunca pensei em ganhar na minha vida. Inclusive, se eu quisesse ficar hoje somente prestando serviço para ela, eu ia ter uma vida legal, bem regalada. Conquistou o que o senhor tinha perdido? Tudo, rapidinho. Menos de um ano. Isso foi quando? Foi ano passado. Menos de um ano, reconquistaram tudo. Tudo. E ele saiu dia 7 de novembro, dezembro, teve a próxima Fogueira Santa, fizemos. Quando foi depois dessa Fogueira Santa, veio essa oportunidade. Essa multinacional chamou para prestar serviço. Aí veio a próxima, junho. Nisso, o pagamento não saía. Até então, Deus não tinha tocado. Quando foi no de junho, que o pastor falou da Fogueira Santa, tocou em mim, tocou nele. É o primeiro pagamento da multinacional que vocês têm que notar. Que era o pagamento que a gente ia pagar todas as dívidas. E nós preferimos ouvir a voz de Deus para não errar mais, nunca mais, e colocamos tudo no altar. Mas, para Ele, não era ainda sacrifício. Ele pôs ainda a nossa ferramenta de trabalho, que era o carro que a gente ia fazer o transporte das peças, né, que a gente pegava lá. E Ele ainda pôs ela também no altar. Fiquei totalmente dependente de Deus. O sacrifício que eu fiz dava para me pagar todas as minhas dívidas que eu tinha adquirido nesse tempo que eu sofri isso aí. E dava para mim dar uma consertada mesmo. Aí foi de novo, eu preferi ouvir a voz de Deus. E aquele era meu tudo, um dinheiro que eu nunca tinha colocado em minhas mãos, eu coloquei no altar. E o resultado veio só bênção, reconstruir tudo de novo e só maravilha. Deus é maravilhoso, gente. O que Ele faz na vida da gente é muito grande. Eu falo mesmo, porque eu passei por tudo que eu passei, toda humilhação, toda vergonha. Porque se eu contar aqui vai ser pouco. Só eu que sei o que eu passei. As crianças. 3 filhos aqui fora. Como é que foi a humilhação com as crianças? Muito grande, eles presenciaram tudo, minha luz cortada. A única coisa que eu consegui pagar nesse tempo todo foi o funcionário que eu tinha que dar um jeito de pagar. O resto eu não paguei nada. Luz cortada, passando necessidade com os meninos, precisando das coisas, alimentação, tudo sem imaginar. Eles me acompanharam, passaram por tudo isso. Mas hoje, graças a Deus, ao meu Deus, ao Deus que a gente serve, nós temos tudo. Agora o senhor vai deixar de ouvir a voz de Deus? Nunca mais. Não erro mais nunca na minha vida. Deus pode me pedir o que for. Tudo Deus está em primeiro lugar. é dele. Tem que devolver mesmo. Tá ligado. Amém, pessoal?